Mais uma vez estou voltando com um vídeo em defesa da nossa fé católica, gente. Eu estou batalhando com isso, tentando defender a nossa fé católica com esses vídeos. E um dos temas agora que eu quero falar nesse vídeo de hoje é a respeito de rezar por quem? Por os mortos. O nosso irmão evangélico é muito contra a gente rezar pelos mortos. Mas nós podemos rezar pelos mortos. Não é errado rezar pelos mortos. De forma alguma. Eu vou mostrar dentro da Bíblia. Esse vídeo tudo é comprovado. É por isso que eu gosto da Igreja Católica. É porque o que ela faz está na Bíblia. Igual se você protesta uma coisa que é bíblico, ou através de pedido, mandamento, ou de aviso, ou de exemplo, mas é bíblico. Não pode tirar da Bíblia nada. Vocês pensam que eu sou católico, mas o padre, que eu gosto muito do padre, nas irmãs aqui da igreja? Não. Eu sou católico porque acredito na doutrina da Igreja Católica, acredito na que a Bíblia diz, que a doutrina da Igreja Católica não é nada fora da Bíblia, entendeu? Essas pessoas que saem da Igreja Católica para outra, é que não conhecem a doutrina da Igreja Católica. Se não conhece, só lê a Bíblia um pouquinho, não conhece, vê um evangelho, passa a perna dele. Mas se você conhecer o que é que a Igreja Católica ensina, você vai ver que tudo está na Bíblia, que a Bíblia já foi gerada por ela, pelo Espírito Santo. Vocês pensam que o evangelho com a Bíblia dessa foi eles que foi por conta dele. A Igreja Católica que trouxe, os bispos de Roma que trouxe, e hoje ele anda com ela debaixo do braço, protestando a Santa Mão da Igreja. Então vamos ver se errar por quem morre, é rezar por quem morre, é certo ou errado. Vou provar a vocês que é verdadeiramente, e não é errado, mas rezar por quem morre. Eu vou ler agora, aqui em Êxodo capítulo 32, Êxodo 32, viu gente? Eu vou ler aqui Êxodo 32 e versículo 13. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra, a respeito de que rezar por os mortos. Vamos ver o que foi que Salomão disse para Deus. Para quem era para Deus lembrar, viu? Êxodo 32, versículo 13, Moisés disse assim para Deus: lembra-te do teu servo Abraão, Isaque e Jacó. Ele já tinha morrido há muito tempo. Olha aí por quem foi que Moisés veio pedir a Deus para lembrar, ele já tendo morrido, Moisés, Isaque e Abraão. Né? Lembrar de Abraão, de Isaque e Israel, pedindo para lembrar deles. Ele já tinha morrido, Abraão, gente. Quando Moisés fez pedido a Deus. E como é que é para Deus lembrar para os nossos mortos? Para socorrer eles. E foi o que Moisés fez. Tanto é que o Espírito Santo usou ele para escrever esse tipo de oração que ele fez. Gente, Lermal, tem uma galinha ali cantando, mas não está atrapalhando não, viu? Estou aqui na secretaria da igreja, né? Aqui onde muda. Secretaria não, aqui onde a gente tem os trabalhos da igreja. Então tá aqui, ó. Moisés se apegando com Deus. Ó, lembra-se do seu servo Abraão, Isaque e Israel, os quais jurastes por ti mesmo. Viu? Ele está ensinando a lembrar deles. Quer ver mais como a Bíblia manda a gente rezar pelos... Porque aí foi uma reza que Salomão fez, que Moisés fez. Pedindo a Deus para lembrar. Abraão já tinha morrido há muito tempo. Isaque e Jacó. É para lembrar mais de quê? É o que nós faz hoje quando nós rezamos uma oração. É para Deus lembrar dos nossos entes queridos. Vamos ver agora, vamos aqui para o livro de Crônica. Crônica capítulo 32, versículo 33. Vê o que é que Deus diz aqui. Nessa outra palavra, pelo autor do livro de Crônica, disse assim, ó. Ezequias morreu e foi enterrado na parte mais alta dos túmulos dos filhos de Davi. Judá, em peso, e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram, olha, muitas homenagens. Por quê? Por ocasião da sua morte. Olha aí. Tanto Judá, com peso pelo sentimento de Ezequias que tinha falecido,
e o povo de Jerusalém prestaram muitas homenagens. Vocês sabem o que é homenagem? Homenagem, gente, é honra. Homenagem é cultos. Homenagem é isso. Honra é consideração. E esse livro que eu li, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 33, diz que esse povo se reunia lá onde foram sepultados Ezequias e com peso por ele fazer homenagem a Deus. Ou seja, faziam consideração por ocasião. A homenagem era por ocasião da morte de Ezequias. Então, quando nós se reunimos na sepultura para rezar uma visita, é por ocasião da morte daquele ente querido da gente. Ali a gente está ali para quê? Para rezar, celebrar o culto, vamos supor, a missa, daqui a pouco eu vou falar, na missa sétimo dia. É para isso. Não significa que a gente ir à sepultura e rezar por aquele querido, ele vai para o céu. Que se essa pessoa morrer em pecado mortal, não tem jeito. Mas significa uma homenagem que a gente tem pelo peso, como disse aqui a leitura, por aquele ente querido. Está entendendo? Porque isso o povo de Deus fazia. E é por isso que a Igreja Católica também faz. E dentro desse conteúdo, na nossa reunião, para prestar essas homenagens, a gente faz da forma que a gente quer. Moisés pediu a Deus para lembrar de Abraão que tinha falecido, né? E nós lembramos muitas vezes com a ladainha, com a novena das almas, com o Senhor Deus, com a Maria Santa Maria. Tem várias formas de nós homenagear aquele ente querido que saiu do meio de nós. É por isso que nós faz, que o povo de Deus também, aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 33, fazia como eu acabei de ler aqui na Bíblia. Quando nós se reunimos na sepultura para rezar uma visita, ou rezar um texto em casa por aí, querido, é obedecendo esse exemplo do povo de Judá e do povo de Jerusalém, quando se reuniram para prestar homenagem a Ezequias por ocasião da morte dele. Ou nós fazemos uma coisa de acordo com a Bíblia. Se vocês, evangélicos, não fazem, estão distorcendo e desobedecendo a obra do Espírito Santo, porque quem usou o autor do livro de Crônicas para fazer isso foi o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Caiu na cachola que a Igreja Católica só faz aquilo que tem na Bíblia, por isso que é pecado a gente sair dela, até porque se desliga. A gente põe na cabeça que quando Jesus fundou a igreja só tinha uma. Em que ano? No ano que ele andou aqui na terra, já nos dias da morte. Ele fundou na pessoa de Pedro. Passou 1517 anos sem ter perseguição com os cristãos de uma forma que está tendo hoje. Depois vem o senhor Padre Lutero e outros mais, autores, e funda as igrejas, e aí vem esse desmantelo. Você não acha de você, por muito que prega essa palavra, por muito que anda com ela debaixo do braço, testificando, louvando a Deus e gravado no pescoço, se você está numa igreja desligada? Mateus 16, 18, 19, como Jesus diz, olha, Pedro, aquele que desligado na terra, desligado no céu. Passou 1517 anos, aí se desligaram. Você quer que está na igreja que é desligada? É pecado beber? Sim. É pecado matar? Sim. Mas também está desligado, é pecado, porque está desligado no céu. Vamos mais no sentido de rezar por quem morre. Eu quero mostrar agora, é no Novo Testamento. Paulo rezando por uma pessoa, amigo dele, que tinha morrido. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 16, eu vou ler aqui como foi que ele visitou essa família, e no versículo 18 ele rezou por ele. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, primeiro foi visitar aquela família lutada. Olha, aqui diz assim, ó, que o Senhor conceda, disse Deus, ó, Paulo orando, conceda misericórdia à família de Onésiforo. Aqui Paulo está orando por a família que estava lutada. Ó, que o Senhor, olha, conceda misericórdia. Isso Paulo pedindo a Deus. A família, está aqui, 1 Timóteo 1, 16. Essa família estava em luto.
a família de Onésiforo. Agora, porque ele... Aí ele foi dizer porque ele estava pedindo misericórdia para a família dele. Porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de eu estar preso. Paulo está contando nesse verso 16 o que Onésiforo tinha feito por ele quando era vivo. Verso 17. Ao contrário, disse Paulo, quando chegou a Roma, contando a história dele, ele me procurou com insistência até me encontrar. Paulo pediu a Deus para ter misericórdia da casa de Onésiforo, porque ele tinha feito esses benefícios com ele quando ele era vivo, Onésiforo. Vamos ver agora em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Ele orando agora por a alma de Onésiforo. Rezando pelo morto, hein? Ó, 18. Que o Senhor, aqui ele orando, Paulo, lhe conceda misericórdia junto a Deus naquele dia. Lhe conceda, assim não diz, repouso eterno lhes dai, Senhor. Lhes é aquele que morre em reza. Repouso eterno lhes dai, Senhor. Nós diz isso na oração por quem morre. Ele também diz aqui, ó, que o Senhor lhes, olha o lhes também, do jeito que nós diz, que o Senhor lhe, o mesmo que nós diz, conceda misericórdia junto a Deus naquele dia, enquanto o serviço que prestou em Éfeso, você sabe muito melhor. Está aqui, gente, o próprio Paulo, nascido em 1 Timóteo, capítulo 16, 17 e versículo 18, orando por um amigo dele, que tinha sempre ajudado ele em Roma, tinha visitado ele em Roma quando estava preso, chamado Onésiforo. Está vendo ele orando por ele? Porque você agora é contra nós quando reza por um que morre. Será que a oração de Paulo ia botar Onésiforo no céu? Não. Era uma consideração que ele estava tendo a Onésiforo, que tinha feito bem a ele enquanto estava na vida. Como está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 e 16, 17. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então dá para você não ter nenhuma dúvida, meu querido e minha querida ouvinte, sobre a rezar por quem morre. E aqui na palavra, a gente vê também a importância que tem rezar pelos mortos. Agora eu vou finalizar esse vídeo, agora mostrando para vocês que quando nós celebramos uma missa de sétimo dia, também não é em vão. Gênesis capítulo 50, versículo 10. Viu o que acontece aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 10. Deixa eu procurar aqui. Encontrei já, graças a Deus. Gênesis capítulo 50, verso 10 diz assim, gente, olha o que aconteceu, ó. Chegando a Gorom à tarde, outro lado do Jordão, fizeram um funeral grandioso e solene. Vocês sabem o que é funeral grandioso e solene? Missa. Quando se fala num funeral solene, é uma missa, é uma celebração. Que vem, olha, eu tenho aqui noutra passagem mais clara ainda, bem aqui nesse livrinho que eu escrevi, olha como é que diz, ó. E diz é celebrar, ó. Tá vendo, ó? Olha como é que diz aqui. Diz bem claro, ó. Ele celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Celebrou, nessa leitura está dizendo. E aqui nessa outra leitura que dá um assunto só, chama funeral solene. Aí, ó, e José, eu vou terminar a leitura, versículo 10. Viu? E José guardou por seu pai um luto de 7 dias. Está vendo aí? O que foi que José fez? Guardou pelo pai dele um luto de 7 dias. Mas depois, para guardar esse luto, ele celebrou. Como está bem aqui nessa outra língua mais clara. Eu botei numa língua mais clara aqui nesse livrinho que eu fiz. Olha aqui. Gênesis 50, versículo 10. José celebrou em honra de seu pai. Aqui está bem claro. Tem Bíblia, gente, que é mais claro do que outra. Essa aqui é a Bíblia, essa Bíblia pastoral, edição pastoral. Mas essa aqui que eu tirei a cópia, fiz a cópia e explicar bem direitinho, para vocês não se enganar quando vem um padre celebrar a missa sétimo dia. Nós não faz isso. Tem que ficar, idolatria, está rezando pelo... Querido,
Entende a palavra? Gênesis capítulo 50, versículo 10, ó. José celebrou. Celebrar é missa oculto, gente. Celebrar não é rezar uma visita, não. Rezar uma visita é como esse povo lá de Jerusalém, Judá, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 33, que se reunia e fizeram homenagem por ocasião da morte de Ezequias, como eu acabei lendo nessa outra leitura, nesse instante. Aí é uma visita. Os textos também é esse tipo aqui. Mas celebrar, como está aqui em Gênesis 50, versículo 10, José celebrou o quê? Celebrou em honra, ou seja, em consideração ao pai. Em honra e consideração, vocês sabiam? Eu fui ler isso aí, o que é honra. Honra significa homenagem, consideração, entendeu? Consideração, e ele celebrou em honra de seu pai, como diz aqui, em honra do pai dele, por 7 dias, um pranto. Em honra de seu pai, que tinha morrido, um pranto é choro, é luto, por 7 dias, por isso nós celebramos isso, 7º dia. Deu para encaixolar agora? Que a igreja católica só faz estar na Bíblia? E vocês chamam de idolatria? Mas por que vocês chamam de idolatria? Vou dizer por que vocês chamam de idolatria. Porque vocês são igreja desligada. O Espírito Santo, quando veio, como está em Atos 2, ele achou uma igreja e nela ficou e permanece. A igreja não ficou órfã, mas vocês são órfãos. Tanto é que vocês estouram essa Bíblia. Para ser evangélico, tem que caber quase tudo. Estão entendendo? O vídeo está pesado? Se você quer evangelizar me ouvir, não leve mal. É só ler a Bíblia, vê o que eu disse. Está aqui os trechos que eu anotei para ler. Êxodo 32, 13. Quando Deus lembrar de Abraão. 2 Crônicas 32, 33. 2 Timóteo 1, 16, 18. E Gênesis 50, 10. Amém? Espero que você entenda esta palavra e viva na verdadeira igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.